morrer. Glória a Deus. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, e o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o altruísmo com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra o mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar-nos em pé e juntos vamos fazer as leituras. Hoje nós temos a lição de número 8. Como de costume, vamos falar o título da lição junto, texto áureo, verdade prática, e depois a leitura em classe, os irmãos à minha direita leiam, depois os irmãos à minha esquerda, e o último, todos nós juntos. Falemos então, título da lição, a bondade que confere vida. Texto áureo,
Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. 1 João 3,15. Verdade prática. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la a não ser o próprio Deus. Irmãos, à minha direita, o primeiro verso. Porque digo, se vossa justiça não lhe ceder a dos escribas, fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão será réu do Senhor, e qualquer que lhe chamar será do fogo do inferno. A tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Amém. Nós vamos orar com o evangelista irmão Valendorf, e na sequência o evangelista irmão Gesiel Costa estará ministrando. Como de costume, irmãos, nós podemos participar à medida que o irmão Gesiel nos der a oportunidade, mas com bastante brevidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, te agradecemos, Deus Santo e Eterno Pai, por mais esta oportunidade de estarmos com vida aqui na Tua casa para aprendermos a Tua palavra. Deus Santo e Eterno Pai, abençoe o Teu servo, use ele no Teu Espírito Santo para nos trazer a Tua mensagem deste dia. Deus Santo e Eterno Pai, te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos na sede, a Igreja Mãe. Sempre eu digo que para mim é uma honra estar aqui. Esses dias eu estava dizendo, Jair, que é um privilégio e uma honra quando eu venho aqui na sede e contemplo os amigos, irmãos, pastores, os obreiros. E alguém disse assim, isso aí deve ser uma falsa modéstia, né? Mas não é, não. Se os irmãos soubessem a minha originalidade, aonde que eu saí, a cidade, né, o lugar, a família, a forma que Deus tem feito para que a gente possa estar aqui ocupando uma posição que é de privilégio, muito honrosa. Mas não é o nosso caso aqui de contar o testemunho meu hoje, né? Nós estamos estudando uma lição extraordinária, como as demais, que é o fruto do Espírito e as obras da carne. Uma lição que não é de agora que nós estudamos, já faz algum tempo, mas que cada vez que estudamos a Bíblia, cada vez mais temos uma convicção de que a Bíblia ela é um livro insondável. E também as lições, ou os ensinos sobre o fruto e as obras da carne, algum tempo atrás já houveram controvérsias sobre eles, né?
mas hoje já está mais, né, cada vez mais. Tem um teólogo que eu gosto muito dele, um teólogo americano que já morreu, chamado Stanley Horton, os irmãos aí conhecem. Na sua obra de teologia sistemática, ele, na parte falando da teontologia, pastor Pires, ele fala que Deus ele não se dá a conhecer de uma vez por toda e acabada, porque a mente humana não tem condições de entender a Deus de uma vez só por toda. Mas ele diz que Deus se revela ao longo dos séculos. E ele diz assim que no Antigo Testamento a humanidade sabia de Deus, iam descobrindo, mas que no Antigo Testamento, na época de Cristo, a humanidade teve o Verbo encarnado, souberam mais de Cristo do que os santos do Antigo. E na nossa época, o Espírito na nossa vida, as instruções sobre Deus no Antigo e sobre o Novo, o nosso conhecimento tem se multiplicado mais do que o Antigo, do que o Novo Testamento. E eu concordo com ele. Ele faz uma referência grande, pastor Zé Marco, da Bíblia, falando sobre a revelação de Deus. Então, as lições também são assim. Nós, a cada dia que estudamos a Bíblia, há muitos séculos que a Bíblia vem sendo estudada e explorada, e se alguém abrir São João 3:16, vai ter uma mensagem nova aí de Deus do céu, né? E nós vamos dizer, aprendi ainda com São João 3:16, o texto áureo aí do novo convertido. A bondade que confere vida, lição 8, que estão de posse da sua lição, 19 de fevereiro. A bondade que confere vida, uma das facetas do fruto do Espírito. Já estudamos algumas lições sobre a benignidade, mas no nosso caso hoje aqui, a bondade. E eu não quero entrar nos termos mais técnicos, né, sobre... eu estava até dando uma pesquisada assim, nos léxicos, que fala do grego, em relação à sua originalidade da palavra no grego, e etc. Mas eu não quero entrar nesses termos técnicos. Eu quero ficar mais prático, tá? Mais prático em relação à bondade. Então, transformando os termos técnicos das linguagens gregas, até porque eu não domino o grego. A gente sabe um pouquinho dos léxicos, algumas aulinhas tivemos, então não tem essa profundidade toda sobre a língua, né? Mas a bondade, aqui, ela é expressa como boa índole, a capacidade de fazer atos bons. Quando a Bíblia fala da benignidade de Deus, Jacques, ela diz assim, pastor Pires, que a benignidade de Deus é a capacidade dele fazer só o que é bom. Não tem condições em Deus dele fazer o mal. E quando a Bíblia fala da malignidade do diabo, ela está dizendo que é a capacidade do diabo fazer tudo o que é mal. E a impossibilidade dele fazer algo de bom. E quando a Bíblia coloca que os cristãos devem produzir o fruto do Espírito, ela está dizendo que a nossa índole deve ser transformada para fazer aquilo que é bom, somente o que é bom. Porque tudo que a nossa índole faz que é mal, é uma das facetas da malignidade do diabo através do pecado na vida do homem. É por isso que vem as instruções da Bíblia, para a gente desenvolver o fruto do Espírito. E isso é impossível sem a posse do Espírito de Deus na vida. Que é o Espírito que produz, é o Espírito que transforma. É diferente dos dons. Os dons, Deus ele te dá o dom aqui, ó. Toma, é seu. Você toma posse. E a Bíblia ainda diz, os dons de Deus são sem arrependimento. Ele te deu, é teu. E ela diz ainda, e você vai prestar conta do que é feito com esses dons. Se fez o que é bom, ok, é positivo o resultado. Se fez o que é mal, é negativo o resultado. E tem muita gente que tem os dons para fazer o mal, para se enriquecer, para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Que os dons são concedidos. Agora, o fruto, meu irmão, é produzido. Né? É gerado, nasce como uma semente através do Espírito Santo. Então, é isso do que a lição está tratando. Sobre a bondade, nesse caso, não vamos falar todos, porque tem outros, mas
a bondade no nosso caso aqui. Benevolência, a Bíblia usa palavras gregas que a gente tem que recorrer ao grego, que a Bíblia foi escrita no texto, na linguagem grega. A gente tem que algumas palavras a gente fala, nem sabe o significado, né? Já se tornou um jargão no nosso linguajar. Misericórdia, meu irmão. Não vai ter culto, não. Misericórdia. E nós não sabemos o que significa misericórdia. São duas palavras gregas. Mísero, que vem de miserável mesmo. E córdia, de cardia, de coração mesmo. Que os gregos entendem como miserável, é alguém dar a sua própria... Coração no sentido de vida, né? Dar a sua própria vida a um pobre miserável. Quem que fez isso? Foi Deus, Jesus. Por isso que a Bíblia está dizendo, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, né? E o salmista vai dizer que as misericórdias de Deus são de geração a geração. Então, nós temos a lição falando de benevolência, quer dizer, demonstrar bondade. E a Bíblia mostra o Senhor Deus demonstrando benevolência para com os seus, demonstrando bondade para com o seu povo, né? Bondade, boa índole, atos bons. Eu estou traduzindo aqui, não estou nem falando as palavras gregas. Benignidade. Olha, benignidade, que é uma palavra que a gente vê expressa muito na Bíblia, tanto para com Deus, ou nos exortando a também produzir benignidade. O que é isso? Interesse no bem do outro. Se interessar pelo bem alheio. Que é a benignidade. Capacidade de fazer só o bem, no caso de Deus. No nosso caso, benignidade, nós não temos a capacidade de fazer só o bem, mas podemos ter o interesse no bem do outro. Compadecer, que é apiedar-se, condoer-se. No caso de Cristo, quando a Bíblia usa a palavra que ele se compadece, no caso de Deus, de Jesus, é sentir a dor que o outro sente. Se colocar no lugar do outro. É isso. Para você sentir a dor que alguém está queimando a mão no fogo, você tem que pôr a mão lá, para saber o teor do grau da dor. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Só estou trazendo os termos para quando a gente falar, os irmãos já estão situados no texto, na lição, na aula. Compaixão, mostrar pena. Amar, mostrar a misericórdia, no caso de Deus. No nosso caso, compaixão, se compadecer. São duas palavras também. Compadecer junto, ou padecer junto, né? Que vem um prefixo com no grego. Então, é sofrer junto, compadecer junto. Né? E, no caso de Cristo, mostrar misericórdia, morrer por um indivíduo. Ok, dito isso, nós vamos para a nossa introdução. Os irmãos que têm a lição, hein? Na nossa introdução, você já teve o coração transformado e regenerado pelo Senhor Jesus Cristo? É uma questão. Então, não há mais espaço em sua vida para sentimentos e desejos que faziam parte da velha natureza. Na lição de hoje, veremos que os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, falso testemunho e blasfêmia procedem do interior do homem, ou seja, da velha natureza adâmica. Em outras palavras, no nosso caso, das obras da carne. E não confundir carne no sentido da massa humana, tá? Porque a Bíblia ela faz divisão de diversos sentidos. Às vezes a Bíblia chama coração, mesmo a bomba de jogar o sangue no corpo, bombear o sangue. Às vezes a Bíblia chama coração sentimentos. Outra hora a Bíblia chama de levave, coração, que é a alma. E ora chama coração para espírito. Então, uma palavra só definindo diversas coisas, né? Então, aqui nas obras da carne não é o corpo humano, como alguns entenderam. Os gnósticos, eles interpretavam a palavra carne no sentido da massa humana. E quando a Bíblia dizia que a carne é expressamente má, eles queriam massificar as obras da carne. Então, os flagelos se flagelavam, se cortavam. Por isso, o entendimento de Jesus Cristo não veio em carne
porque a carne é má e Jesus não é carne. Aí as questões das duas naturezas do Redentor, que até hoje é tema de debate. Eles não aceitavam. Eles não aceitavam. E por isso que Paulo, os apóstolos, depois os pais da igreja, vão fazer uma defesa da natureza de Jesus Cristo em carne. Aquele que não aceita que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Porque gerou uma heresia por causa do entendimento, né? Do entendimento ruim. Então, no sentido de carne aqui, não é o corpo humano, são os desejos. Estou falando isso porque eu encontrei um pastor no grande templo. E ele disse assim, não, tem que orar. Eu oro 7, eu venho para o grande templo aqui, eu até levanto a calça assim, ó, para mim dobrar o joelho, eu fico 7 horas sem levantar o joelho do chão, orando. Aí um outro amigo que estava comigo falou assim, mas por que, pastor? Tem que quebrar essa carne, massificar as obras da carne. Ele entendia como a carne do corpo humano. Aí o outro irmão falou para o pastor assim, pastor, não faça isso não, porque senão você vai ter que operar e tirar a água do joelho. Porque você fica várias horas de joelho, a circulação não vai passar e vai dar água no joelho. Não foi muito tempo, meu irmão. E vocês conhecem o obreiro, mas não é o nosso caso aqui, né? Ele operou para tirar a água do joelho. Tem um outro pastor, hoje ele está com 60 e poucos anos de idade, pastoreando um setor aqui de Cuiabá, muito amigo da gente. E ele disse que quando jovem, ensinaram para ele que tinha que massificar as obras da carne. Ele jejuava, pastor Pio, 2, 3 dias sem comer e tomando pouquinha água. Sabe qual foi o resultado dele hoje? Operou o estômago a laser. Tem 4 furos a laser por causa dessa situação. Aí vocês sabem os resultados da biologia, o suco gástrico, que a gente não vai falar, por causa disso. Então, não é essa carne que a Bíblia está falando. A carne como corpo, a Bíblia manda cuidar. Se alguém destruir o corpo, Deus o destruirá, porque o corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Cuidar da saúde é bíblico. Cuidar do corpo é bíblico. Mas não é nosso caso, só estou explicando aqui o que é carne. Mas carne no sentido de desejos, de atitudes, de pensamento, de domínio. É nesse sentido que estão cruzos na alma. São questões da alma. É um corpo sem alma, ele não é nada. Não sente nada. Mas tudo que o corpo faz é proveniente da alma. Então, por isso, cuidado com a alma, para que o corpo tenha saúde. Bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Olha a bondade, nós já entramos no fruto, no gomo do fruto do Espírito, no nosso caso hoje, bondade. Podemos afirmar que a bondade e a benignidade são frutos gêmeos. A palavra grega para bondade é agatozune. Agatozune. E esta palavra pode ser aplicada em relação a Deus como um ser perfeito e completo, no caso que eu falei. No caso que eu acabei de falar. Bondade em relação a Deus. Por isso que quando chegaram para Jesus e falaram, bom mestre, ele falou, por que me chamas bom? Na referência está citando Marcos 10 e 18. Bom é só um, que é Deus. Então, a bondade em relação a Deus e em relação à benevolência de alguém. Bondade pode ser colocada, a lição está dizendo isso, no caso da benevolência de alguém. E aqui cita em Atos, ele fala assim, Barnabé, o homem que andou fazendo bem. E cita também Mateus, que fala que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, falando da alma. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, falando da alma. Então, bondade e maldade está explícita aqui. Então, bondade em relação a Deus e bondade em relação ao homem. Pode falar, meu querido. Sim. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, Sim. mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, aleluia. Sim, correto. Pastor leu ali, o irmão leu ali. Que o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não disse que não aproveita para nada, Fala que aproveita para pouco. Tem um aproveitamento no exercício corporal. E se você olhar esse pouco do que ele está referindo,
ele não está falando da questão de quantidade. Tá certo? Ele está falando em relação a composições diferentes. Exercício corporal para o âmbito espiritual não tem valor nenhum. É nesse sentido que ele está dizendo. Porque o texto está falando de questões espirituais, o contexto. Porque tem muita gente que pega um versículo, tira do seu contexto e vira um pretexto. Ele está falando de questões espirituais. Então, o exercício corporal no âmbito espiritual não tem validade nenhuma. Mas pega para a vida física, vai no médico, vai em alguém, se ele não vai te recomendar. Uma série de coisas que não é o nosso caso, nós podemos citar em relação ao exercício corporal. Até Paulo faz essa advertência aí. Mas não é nosso caso. Mas foi bom o irmão contribuir, porque ali ele destaca a piedade. Ser pio, que é o contrário de impio, que é uma palavra grega também. Então, ali ele está destacando algo impressionante. Né? Que a piedade, no âmbito espiritual, aí ela tem um valor enorme. Sim, pode contribuir. Grande é o mistério da piedade. Sim. Grande é o mistério da piedade. Correto. Muito bom, muito boa contribuição. Tá? Os irmãos que quiserem contribuir, ajudar, depois dê um sinalzinho. Eu geralmente gosto de dar um tópico quando eu encerro o raciocínio, aí contribuição, contribuiu, próximo tópico, contribuição, mas que é uma escola, tá? Todos têm o direito da contribuição. Dito isso, vamos continuando. Como um dos aspectos do fruto do Espírito, podemos dizer que a bondade é uma qualidade nobre, gerada por Deus, nos corações daqueles que experimentam o novo nascimento. Para ter a bondade, meu irmão, tem que nascer de novo. Lembra que aí ele traz a referência aqui de João 3,3, o texto de Nicodemo, que não nascer da água e do Espírito. Por que entra a ação do Espírito aí? Não é? Nascer da água e do Espírito. Não pode ver o reino. Mas que reino, meu irmão? É os 1000 anos? O reino não começa nos 1000 anos. O reino de Deus começa no coração do homem. Lembra de São João 14 e 23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E viremos, plural, para ele. Faremos, plural, nele morado. Começa o reino, no coração. Porque agora você é capacitado pelo Espírito para desenvolver a bondade para o reino. E aonde que está o reino? Começa no coração para fora. Paulo diz assim, agora vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Está dominado por Deus, fazendo o que Deus agrada. Em Mateus 12, 28, o Senhor Jesus Cristo falou, se eu expulso o demônio, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, quer dizer, libertação, pregação, é reino. Então, só tem essa capacidade de desenvolver reino quando temos o Espírito. E essas ações de bondade, elas entram também no reino. Mas o reino não é o nosso tema aqui, poderíamos falar mais sobre o reino. E Jesus até falou para os discípulos, né? Alguns de vocês não herdarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E a bondade de Deus, o próximo ponto. A bondade de Deus é singular. Ele é bom para todos os homens, independente da condição destes. Por isso que está no Salmo ali, ó. O Senhor é bom para todos, né? Faz com que o sol venha sobre maus, sobre bons, sobre justos, sobre injusto. É singular, é sobre todos. Está ali a referência de Mateus. Sobre a bondade, as ações de bondade, de fazer o que é bom para a humanidade, para com todos. Mais uma expressa a sua supremacia, que ele cita o versículo textual de todo novo convertido no Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse versículo tem profundidade grega. Quando a Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o tal, ele expressa quantidade. Está expresso o amor quantitativo. Uma bondade que expressa amor quantitativo. Dá para medir a quantidade? Não dá. Por quê? Porque não tem palavra, é tal. Não sabemos a quantidade. Mas sabemos a qualidade. Que deu o seu Filho unigênito. Então, aí é qualidade.
qualidade do amor, que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor quantitativo com qualidade, um amor qualitativo, de dar o Filho. Então, aqui é a expressão máxima da bondade em Deus. O apóstolo Paulo ele entende isso perfeitamente. E tentando colocar na mentalidade dos romanos, ele escreve no capítulo 3 da sua carta aos Romanos, versículo 10 e 11, porque todos estão destituídos da glória de Deus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele está escrevendo isso. Aí, na sequência, ele já demonstra pelo menos 4 fatores, 4 facetas da graça bondosa de Deus. Primeiro, no capítulo 3 e 24, ele fala, sendo justificado gratuitamente pela graça de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele mostra a graça, destaca a graça que justifica o homem de graça. Ele mostra isso. Olha, a graça está para tudo. É como se estiver dizendo, a graça está ao alcance de todos, está à disposição de todos. Mas, na sequência, o apóstolo Paulo mostra que, para alcançar essa graça, o ser humano tem que erguer o braço. Ela está exposta, mas ela só atinge as pessoas para aqueles que querem. No capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem que ter a fé. E ele faz a distinção aqui, que essa fé é salvífica. A fé de crer nessa graça para ser transformado, para ser salvo, para se tornar bom, para fazer coisas boas e para trabalhar no reino. Ele destaca isso. Fé salvífica. E aí ele continua escrevendo no capítulo 5, no texto, desenvolvendo esse entendimento, ele dizendo assim, olha só a expressão da bondade, do amor de Deus. Eu acho bonito esse texto de Paulo. 5, 8 e 9. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Aí ele fala, imagine agora, sendo justificado pelo seu sangue. Cristo amava-nos quando éramos pecadores. Imagine agora que você é justo, que está na igreja, que está com o Espírito Santo de Deus, que está querendo a graça de Deus. Ama muito mais e tem condições de fazer-nos produzir melhor a benignidade, a bondade, os frutos do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Ele dá um checkmate para os irmãos de Roma, no capítulo 8, versículo 33. Quando alguém apontava, esse aí... Não. Aí ele fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem está dizendo que você é justo. É Deus quem está dizendo, seus pecados estão perdoados, você é nova criatura. A maior prova da bondade de Deus está nesses textos aí. Por isso que está dizendo, a bondade de Deus que está na lição aí. Um homem bondoso e uma mulher bondosa. A Bíblia fala de Jó e a Bíblia fala de Dorca. Não sei se vocês já leram, os irmãos que são, eu acredito que já leram Jó 29. A história de Jó, ela é singular. Não aconteceu nenhuma experiência tal qual a Jó, foi única e expressiva. Mas a gente destaca muito a questão da justiça de Jó, né? Que se desvia do homem justo, reto e fiel. Fidelidade, a justiça e a retidão. Mas no capítulo 29, expressa a bondade de Jó. Depois você lê o capítulo 29 de Jó. O texto começa dizendo, eu não memorizei todos os versículos do 29, mas eu vou dizer nas minhas palavras, que Jó, ele pegava a sua cadeira e colocava no portão da cidade de Uz, né? Ur é Abraão, né? E a cidade era murada e tinha uma porta principal de entrada, onde as pessoas entravam e saíam. Colocava a cadeira lá. Ele disse que quando ele colocava a cadeira, que se assentava,
As pessoas olhavam para Jó e disseram, ali está Jó, e punha a mão na boca. Diziam, não tenho nem palavras para falar de bondade desse homem. Punha a mão na boca. Ele disse que quando ele sentava na cadeira, os mais novos se levantavam em sinal de respeito a Jó. Os mais velhos vinham ouvir os conselhos de Jó. Nos versículos antecessores, quando ele está questionando por que Deus abandona ele, ele faz um questionamento. Ele começa a dizer, por que você abandonou? Por que tua presença saiu de mim? O que eu mais temia me veio, que era perder a presença. No contexto, tem pessoas dizendo que o que mais temia era perder o dinheiro, a grana. Não é isso que o texto diz. Era perder a presença. O que eu mais temia me sobreveio. Aí ele começa a questionar a Deus. Por quê? Sempre tratei os mais velhos como se fossem meus pais. Sempre tratei as mulheres mais velhas como fosse minha mãe. As da minha idade como irmão. Os mais novos como os meus filhos. Ele questiona a Deus isso. Ele falou, Deus, sempre lhe dei a paga dos meus funcionários na data certa. E até cresci um pouco mais sobre eles. Nunca fiquei devendo ninguém, nunca falei palavra de injúria contra ninguém. Por que tu me abandonou? E ele diz ainda, nunca coloquei os olhos numa virgem para pensar mal. Meus pensamentos sempre foram puros. E tu me abandonou. Mas Deus está em silêncio, está quieto. Agora, no 29, ele começa a dizer dos feitos dele, da bondade que ele fala. Ele diz assim, ó, o miserável, sempre eu livrei o miserável. Depois você lê lá. O órfão, que não tinha pai nem mãe, não tinha onde recostar a cabeça, eu providenciava um lugar para esse órfão. Ele diz lá, a viúva, eu ia visitar a viúva, ia levar aquilo que ela precisava na sua necessidade. E ele vai dizer mais, o cego, eu sempre conduzi o cego ao caminho que ele precisava andar. O coxo, sempre dei um amparo para o coxo. Ele está falando dos atos dele. O necessitado, eu sempre procurava suprir a necessidade do necessitado. Está mostrando ação de bondade, meu irmão. Atitude de bondade para com o necessitado. Por isso que a Bíblia vai destacar Jó, meu irmão. Por isso que Jeremias, Ezequiel vão falar de Jó. Vão falar de Daniel. Porque a questão que envolve Jó não é somente a justiça, a retidão e a fidelidade, mas a bondade, o fruto estava desenvolvido na vida dele. Tem um detalhe do Novo Testamento que, quando eu falo do Pentateuco, especialmente o livro de Êxodo e de Levítico, ela se sobressai. Porque o Senhor Deus disse assim, mandou colocar na lei civil. A lei civil do povo de Israel. Quando vocês tiverem uma terra e produzir o milho, a cevada, a uva, o trigo, na época da colheita, não corte os cantos, não colham dos cantos das lavouras. Porque este é para o necessitado, este é para o pobre, para a viúva, para o órfão. É deles. Se estiver colhendo os molhos de trigo e cair algum molho, não ajunteis. É para o pobre, para o necessitado, para a viúva. Mandou colocar na lei. Uma expressão de bondade de Deus e o povo de Israel no Antigo Testamento. Porque a bondade ela expressa exatamente isso, em atos. A benignidade é uma característica, muito bom. Mas e a bondade? Está expressa onde? Atos, atitudes boas. E Deus mandou o povo desenvolver isso, colocou na lei. E outras coisas, né? Em relação aos pobres, está lá. Em relação ao necessitado, também está lá. No Antigo Testamento. Nós vemos a preocupação do Senhor Deus em relação
a bondade do seu povo no Antigo Testamento estava sendo desenvolvida, encaminhada para uma dimensão do Novo Testamento, para uma ação do Espírito de Deus. Para uma ação do Espírito de Deus. Porque a característica que é colocada no Pentateuco, expressamente no livro de Gênesis, é o homem como imagem e semelhança de Deus. Mas o que acontece com a imagem e semelhança de Deus quando o homem desenvolve atitude más, que não é da índole, nem do caráter de Deus? Os teólogos vão dizer, a imagem e a semelhança de Deus no homem, ela está corrompida. Quando ele expressa atitudes más, que contrariam a lei de Deus. A imagem, a semelhança está corrompida. Imagem, semelhança. Por isso essa restauração. A imagem e a semelhança no homem, ela não está destruída, mas corrompida. Então, por isso a restauração. Por isso as lições, né, de volta expressando a bondade, principalmente aos que têm o Espírito de Deus. Por isso que a lição já começa assim. Já recebeu o Espírito de Deus? Você é regenerado? A lição começa na sua introdução assim, com essas questões. Algum ponto aqui? Alguma uma colocação, uma ajuda até nesse ponto aqui, irmãos? Sim? Falou que esses dias atrás, qualquer um que prejudicar o seu próximo está prejudicando o Senhor Jesus Cristo. O mal que se faz ao próximo está fazendo ao próprio Deus. Palavra do evangelista Gilberto, domingo retrasado. Amém? Amém, correto. Eu concordo com o pastor Gilberto. A Bíblia ela faz essas referências, poderíamos citar diversas passagens, quando fazemos o mal ou quando fazemos o bem. Quando Jesus Cristo ele expressa isso, essa questão de bondade, ele fala, estive doente, não fosse visitar. Estive com fome, estive com sede, estive nu. Mas nunca te vi. Não, quando fizeste a esses, fazeis a mim. É muito boa, pastor Gilberto. Pode falar, pode colocar. Paz do Senhor. Eu fiz referência a Saulo, que ele não sabia que perseguia Jesus perseguindo o cristão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uhum. E ele entendeu que, quando perseguia um cristão, estava perseguindo Jesus. Então, hoje, o perigo na igreja é que nós temos muito Saulo. Saulo, foi a conversão de Paulo, foi de Saulo para Paulo. Então, nós temos muito Saulo ainda que não são convertidos. Certo. Enquanto perseguir um cristão, não está convertido. É preciso alertar isto. E não entra no céu desse jeito. Sim. Porque perseguir o próprio Deus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Hoje em dia há muitas restrições, até mesmo no ministério, preciso dizer. Este não prega, aquele não prega, e assim por diante. Isto é restrição ao próprio Deus, acepção de pessoas. E isto é lutar contra Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Há perseguição no ministério também. Como há no meio dos demais crentes, há perseguição no ministério. E se não houver conversão, não vai entrar no céu desse jeito. Amém. Muito bom. Vamos fazer o bem, né, irmão? Vamos procurar fazer o bem, olhar para a Bíblia. Por isso que as lições estão vindo aqui, exatamente por isso, para nos ensinar, para nos admoestar a fazer aquilo que é bom. Ainda falando sobre essas questões da bondade de Deus no Antigo Testamento, nós vemos isso expressa no Novo Testamento. Quando foi em Atos 6, 7, a instituição dos diáconos. Você lê o contexto, tanto na Bíblia como as tradições históricas de Atos 6, ela começa dizendo que pareceu bem ao Espírito de Deus separar para diácono quem? Estevão, homem cheio de fé e de coragem, Felipe, que foi separado para o diaconato, Nicanor, Prócoro, Timão, Pármenas, foi os 7 diáconos, depois eu vi a relação dele lá. Os 7 diáconos separados. Qual que era o serviço? Lá está expresso, o serviço do diácono.
né? Apanhar uma gravata, ficar na portaria, servir água e tirar oferta. Essa era a expressão que está lá. Sim ou não? Não. Cuidar dos pobres e dos necessitados, ir em busca das viúvas, ir em busca dos órfãos, e fazer coleta para ajudar cada um deles. Essa era a missão do diácono. A igreja fazendo bem. Por quê, irmãos? Veja só, quando Paulo ele fala essa colocação, as viúvas que expressamente são viúvas, porque o judaísmo assalariava as viúvas. Mas quando essas viúvas vinham para o cristianismo, corta o salário delas. Elas começaram a passar necessidade na igreja. O órfão saiu do judaísmo, agora é seguidor de Cristo, corta a pensão dele. A mesada cortaram. E na igreja as viúvas passando necessidade, o órfão, o pobre cristão. E então os apóstolos, pela instrução do Espírito Santo, por isso que do parecer do Espírito Santo, para que instituísse diácono, para fazer essa visita. Quem é a viúva que não tem salário? A igreja vai salariar. Qual é o órfão que acabou com o benefício? Vamos dar o benefício. Uma expressão de bondade que faz uma ligação com o Antigo Testamento. Deus procurando fazer o bem para a sociedade, desde o Antigo ao Novo Testamento, né? Por isso que ele fala para os discípulos, quando a mulher, em São João 11, a mulher derramou o vaso de alabastro, e Simão, se o mestre sabia quem que é essa mulher, pecadora, né? E ele então faz uma expressão. Quando Judas então se contradiz, isso aí poderia ser vendido aos pobres. É vendido esse perfume, o alabastro, né? Que era a produção das flores da Arábia, caríssimo, e doar aos pobres. Jesus fala, os pobres sempre tende convosco, sempre vai ter pobre. Né? Sempre vai ter pobre, mas faz uma alusão ao cuidado com esse próximo, com esse pobre, com o necessitado. Todo o Antigo Testamento, né? Faz essas questões, as ligações. Depois nós vamos falar, no final, como que a igreja, depois da era apostólica, lidou com essas questões do pobre, do necessitado, da bondade, do cuidado, né? Que é chamado diaconia e cuidado. Mas aqui no tópico 2 nós temos ainda assuntos, né, que fala sobre o homicídio, a destruição do próximo. O versículo, não matarás, né? Deuteronômio e Êxodo está esse mandamento. Não matarás. Não matarás. Encontra-se em todo o Pentateuco várias advertências a respeito da violência, né, contra a vida. E depois fala, Deus é bom. Então, veja só. E em relação ao assassinato, o livro de Deuteronômio vai chamar de maldito aquele que tentar contra a vida do seu irmão. É chamado de maldito, porque era aquele assassinato premeditado. Também só que fala do homicídio culposo. O pastor aqui é jurista, ele sabe expressar essas questões. Aquele que não tem intenção de matar. E o texto relativo aqui até fala, se eles estiverem numa lavoura, e o machado escapa e mata e fere alguém. Aí ele está dizendo que isso é homicídio culposo. Não houve intenção de matar. Então, lidava de uma forma que, vamos colocar agora, a forma que era com essas pessoas. Mas existia aquele que tinha intenção de matar. Aí não. Aí o tratamento é diferente. Por quê? Aí ele vai trazer o valor da vida. Nesse contexto de Deuteronômio de Êxodo, vai dizer de quem é a supremacia da vida. Quem é a autoridade da vida? Vai dizer quem tem o poder de tirar e de matar. E essas ligações, se a gente for citar os versos, elas estão lá no Novo Testamento também. Relegando a Deus a autoridade. Ele fala, não temeis ao homem que mata o corpo, mas temei a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Tá? Aí você vai buscar essas referências, falando de questão de autoridade. Quem tem o poder da vida? É nesse ponto aqui que a lição desenvolve, né? Nesse tópico. Mas é um tópico pequeno, não vamos dissecar ele agora. Aí Jesus Cristo, usando os versículos da lei, ele foi mais além. Falou assim, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Aí ele fala lá, ó, qualquer um que falar contra seu irmão encolerizado, ele fala, cólera em questão da ira. Você vai buscar essa palavra, é ira. É digno de julgamento. Olha só. Ele está indo mais além, está atingindo as questões da alma, não mais da nação da morte. Mas antes, está prevendo antes da ira, porque a morte só vem com a ira, com a intenção. Ele está prevendo antes. O pecado já está lá antes.
da ação. É isso que ele está colocando. Ou qualquer que disser para o seu próximo, raca. O que significa raca? Você busca lá, é um insulto. Você fizer um insulto. Ele diz lá, tem que levar para o tribunal. Levar para o tribunal. Você insultou alguém? Tribunal. A gravidade. E ele ainda diz mais, qualquer que disser para o seu irmão tolo ou louco, aí pronto, aí não. Está lá, ó. É digno do inferno. Ele está prevendo, irmãos, as ações antes. Ele está falando das atitudes da alma. Ele está falando do coração. Porque isso vai estar em consonância. Você pega a referência vai lá para Provérbios. Do coração que procede a saída da vida. Da alma. É da alma. Então, ele está tratando da alma aqui. Que a nossa constância é essa, o tratamento do espírito e da alma. Do espírito e da alma. Se você pegar essas referências no Novo Testamento, nós vamos lá para Efésios 4, que ele mesmo deu uns para pastores, profetas, querendo com isso o quê? O aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Mas como que é isso? Não já é santo? Já. Somos santos. Mas agora tem que buscar perfeição? É santo no sentido de que foi separado. A palavra santo significa cortar e separar as partes. Então, fomos cortados do mundo, separados para o reino do Filho do seu amor. Agora, aqui viemos com uma alma cheia de coisa, o espírito cheio das questões do pecado. Então, precisa ser tratado isso, a alma, o espírito, através do Espírito Santo de Deus, para que o espírito fique puro, a alma fique puro. É isso que ele está colocando essas questões. Então, veja só, ainda continuando. O apóstolo João também deixa claro que quem aborrece o seu irmão é homicida. Está vendo a gravidade? Questão de alma. O que significa aborrecer? Você busca a palavra no grego, fala de ódio, no nosso português. Aborrecer é ódio. E o irmão falou muito bem, pastor Gilberto. Às vezes, estava conversando com um amigo professor também da escola dominical. E às vezes nós valorizamos, damos um teor maior do pecado de adultério, do pecado de assassinato, do pecado de roubo. Ixi, nós valorizamos demais. Meu Deus, fulano adulterou, pronto. Está no inferno, já foi para o inferno, acabou, não tem mais jeito. Roubou, já era. E se você ler Provérbios 6, que fala que há 6 coisas que Deus aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. 6 coisas que aborrece. Mas o que é aborrecer? Ódio. 6 coisas que Deus odeia, que é contrário ao caráter de Deus. Mas a 7ª é pior do que as 6. Porque abomina. E qual que é? É matar? É roubar? O que semeia contenda entre os irmãos. Vocês viram aí? É o que semeia contendas. É pior do que as outras 6. Porque ali fala da questão da matança. Viu? No capítulo 6 fala, mãos que derramam sangue inocente, está falando do matarás. É ódio, Deus odeia isso. Mas semear contenda dá uma expressão que é pior, que é mais grave. Abomina entre os irmãos. Vocês viram? E às vezes nós valorizamos essas questões que parece que são menos. E as coisas mais graves estão entre os irmãos. As coisas mais complexas que precisam ser tratadas estão no interior nosso, irmãos. É disso que a Bíblia está falando, questões da alma, questão do Espírito, aonde que está a bondade aí, aonde que está a ação do Espírito Santo, para tirar essas coisas que abominam, que aborrecem ao nosso Criador. Precisamos do Espírito de Deus, muito. É só através da busca do Espírito Santo de Deus, é só através da palavra introjetada no nosso interior que nós vamos melhorar, ser melhores cristãos e andar no caminho reto. Valorizamos tantas coisas.
Eu costumo dizer que tem coisas que para nós é um pecado gravíssimo e para Deus não é nada. E tem coisas que nós achamos que não é nada e para Deus é um pecado grave. Por isso precisamos aprender da Bíblia. Por isso precisamos ter conhecimento das ações de Deus. Né? Que venhamos a amar o próximo, cuidar dele, preservar a sua vida, pois esta é a vontade de Deus para nós. Qual que é a vontade de Deus para nós? Amar o próximo. Qual que é a vontade de Deus para nós? Preservar a vida. Cuidar da vida. A mágoa. Tirar isso. As contendas. Tirar isso da vida. É isso que Deus coloca. Irmãos, essas questões da bondade, elas estão relacionadas tanto ao próximo, que o Senhor Jesus Cristo coloca o segundo maior mandamento, o amor ao próximo. Doutor da lei, né? Mestre, qual que é o grande mandamento? Jesus devolve a pergunta para ele, característica pedagógica de Jesus, fazer o indivíduo pensar. Como que tu lês? Para mim é amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a mim mesmo. Isso, ok, faz isso. Mas quem é o meu próximo? Jesus, de novo, devolve a questão para o indivíduo, característica pedagógica de ensinar. Fazer ele raciocinar. Tem uma mão levantada ali. Pode falar, meu querido. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Sim, o irmão está falando em relação à morte, né? As palavras, o poder das palavras. Não o poder das palavras geradoras, né? Palavra criador, chamar as coisas de existência, como a teologia da prosperidade colocou, mas o poder de influência, o poder de entrar na alma das pessoas, na mente, é nesse sentido aí. A morte e o poder, a morte e a vida estão no poder da língua. Mais alguma questão aqui? Nesse ponto nós podemos passar? Vamos, temos aqui Gilberto na sequência de mais de 3 pessoas. Bem rápido, vamos lá. Bem rápido, que meu horário já está quase, irmão. Nós estamos já no segundo tópico ainda. Fala aí, pastor Gilberto. Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque ele não praticava o bem. Isso. 4, verso 0. Correto. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. A falta de prática do bem é uma imposição para Deus receber o nosso sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo, em sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional. Há uma imposição no nosso sacrifício cotidiano se nós não praticarmos o bem. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Sim. O pecado de omissão, né? O pecado de omissão. No Jazo. Não, há alguma possibilidade, sem dúvida. Sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Entrar pelo caminho novo é uma Bíblia. Trilhar e andar nele, é a prática. Mais um irmão ali, fala lá. Só uma referência aqui, pastor Josiel. Sim, pode ler. É Gênesis 4, verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O senhor falou a respeito sobre a intenção no coração. Sim. Isso daqui já estava premeditado. Já. Né? Eu Sim. queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso aí. Em qual sentido você quer saber? Intenção no coração. O pastor Vollendorf disse aí a respeito sobre Saulo, em termos de perseguição, isso acontece. Aqui também há uma sugestão também que às vezes, né, num sentido, a pessoa conduz a outra até um certo lugar, um determinado lugar, e muitas das vezes joga a responsabilidade para aquela pessoa, e aquela pessoa não tem, e acaba aquela pessoa vendo a morrer espiritualmente, num sentido disso aí. Sim, sim. O que principalmente o texto em apreço, que é Deuteronômio,
ela está referindo exatamente isso. Quando o pecado, no caso do assassinato, não tem a intenção de matar, fazendo bem distinção disso. E nos que há intenção, o tratamento na época da lei, quem com ferro fere, com ferro é ferido. É isso aí. Né? E aqueles que não tinham intenção, aí Deus estabelece as cidades de refúgios. Nesse período do Novo Testamento, principalmente do Deuteronômio, em Israel existia 48 cidades que foram dadas aos levitas. Dentre dessas, 3 foram dados como cidade de refúgio, e quando conquistaram a terra, mais 3 cidades de refúgio. Então, o Jordão cortava a terra de Israel no meio, 3 cidades de um lado, 3 do outro do Jordão. O que era essa cidade de refúgio? Quando o indivíduo praticava um ato e matava alguém, e sem intenção de matar, ele corria e se refugiava nas cidades de refúgio, que era murada, tinha guarda. Então, aquele que você tinha magoado e queria vingança, ele não poderia entrar lá e tirar o indivíduo para matar, porque ele também deveria ser morto. Agora, se o indivíduo escapasse da cidade, fosse pego na cidade, aí os outros iriam matar eles, que queriam a vingança, mas lá dentro não. Mas também tinham aqueles que matavam por intenção e queriam se refugiar na cidade de refúgio. O texto fala que quando eram feito a perícia e descobriram que ele foi intencional o crime, iam arrancar ele de lá da cidade de refúgio para entregar nas mãos dos vingadores. Então, ali está expresso o quê? Falando da época da lei, mas está expresso o quê? O que é intencional e o que não é. E essas atitudes, quando Jesus remete, que não só a morte no ato, mas as questões antes da alma são questões de pecado, aí também entra a premeditação. Se você fala algo intencional para ferir alguém, isso se torna pecado. É nesse contexto que Jesus está desenvolvendo seu raciocínio. Tá, o Jair está pedindo para quem for falar, usa o microfone para todo mundo ouvir, né, que a igreja é grande. Isso, que está transmitindo ao vivo aí na Globo News, não, né, Jair? Não, no YouTube. Pai, Senhor. Isso, liga. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Nos deparamos com algumas contradições, até mesmo quando julgamos sermos conhecedores da palavra, né? Que parece até uma incoerência, a gente sabendo da natureza, até do caráter de Deus, diante de situações, né, que ocorrem, que nos desagradam ou desagradam o outro, próximo, um coletivo, nós falamos ou ouvimos as pessoas afirmarem, foi Deus que quis assim, diante de uma situação que não é considerada boa, não é uma ação da benignidade, né? É uma ação da malignidade. E aí, nesses casos, várias passagens na Bíblia revela isso. Foi lá com Abraão, com Caim, que fala até aqui que Deus amaldiçoou. Nós sabemos que Deus é justo, mas isso não vem significar que, por exemplo, a graça de Deus, né, que Ele fala que quer derramar sua graça sobre nós, está interrompida. Então, eu penso que ocorre algumas confusões nesse sentido, né, dessa coerência, né, o caráter de Deus, nós conhecemos, mas, às vezes, nós até questionamos isso. Algo ruim acontece, ou praticamos algo que não é bom, falamos que Deus que quis assim, e depois é como se Deus interrompesse, fechasse, deixasse de ser bom para alguns e fosse bom apenas para outros. Correto, boa pergunta, muito boa essa pergunta, inclusive filosófica, né? Tem um irmão que chegou e perguntou para mim, mas e as ações de Deus, no caso de Jó, sofrimento, depressa e mar, que foi Deus que colocou isso? Deus não causou mal? Opa, espera aí. O entendimento que nós temos do mal não é o mesmo que Deus tem. Né? Que, às vezes, o que é mal para nós não é mal para Deus. Precisamos saber o que é, porque o Novo Testamento está cheio dessas questões. O apóstolo Paulo, porque a igreja de Roma, no seu contexto, do capítulo 5 ali de Romanos, ela está dizendo exatamente isso. Nós estamos servindo a Deus com fidelidade, igual Paulo disse, contribuição, amando, visitando. E só nos advém o mal da parte de Deus, e Paulo está falando de bondade para que nós podemos ser bom. Aí Paulo volta a escrever, no capítulo 5, e diz, olha, meu irmão, a tribulação, ela produz paciência. Quer dizer, a tribulação não é algo má, ela está gerando algo melhor. A paciência é a experiência. E a experiência, o quê? A esperança. E a esperança? Aí ele vai falar do amor. Mas aonde que está o amor na tribulação? Né?
na paciência, aonde? Ele fala, o amor de Deus está derramado em nosso coração. E a questão de Paulo, falando para que os cristãos, estava dizendo, estão morrendo, estão passando fome, que eles passaram. E agora, Deus nos ama? Aí ele fala no capítulo 8, olha, nada nos separará do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem a altura, nada nos separará do amor de Cristo. Que está expresso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer, aquilo que parecia mal para a igreja, Deus está fazendo bem para eles, meu irmão. É isso. Então, o entendimento de mal, para nós, para Deus, pode ser diferente. É nessa questão. Vamos voltar para o próximo tópico? Está quase acabando, né, Jair? Meu Deus, vamos ter um meio-dia hoje, horário novo, né? Aborto, a morte de um indefensivo, né? Inocente defeso. Não precisa nem falar disso aqui, precisa, irmão? Falar que aborto é pecado, que o feto não é um prolongamento do corpo da mulher. Essas questões a gente debatia quando estava na faculdade, que os favoráveis ao aborto, traziam código, traziam psicólogo. A gente teve que estudar profundamente sobre esses pontos aqui. Mas precisa falar disso? Né? Ou não? Vocês querem que fale o quê na ciência? Eu não sou um cientista, mas tenho alguns conhecimentos, porque estudamos um pouquinho. Ou o que é que fala na Bíblia? Eu vou citar só um texto que o salmista diz que os teus olhos viram a substância, na atualizada, revista atualizada, viram a substância ainda informe. Quer dizer, não tinha forma. Não tinha carne, não tinha osso. Era o embrião. Ele está dizendo que ele já existia. E as pessoas dizendo, não, aborto com 15 dias, tudo bem. Tem até teólogo defendendo isso aí. Você pode abortar com 15 dias, de grávida, porque não tem nada lá. Tem uns que já abortam já grande mesmo, outros não, 15 dias. Irmão, aqui está falando, as referências. E ainda o salmista diz, e isso foram escritos no teu livro. Quer dizer, os que vão contrário à existência da vida humana, eles vão prestar conta, porque tem um registro. É nesse ponto. Né? E a gente não vai nem falar nas questões psicológicas que a ciência coloca, que é mais prejudicial para a mulher o aborto é mais prejudicial para a mulher. Porque alguns estão falando, não, a mulher não quer, foi um estupro, foi não sei o quê, e uma série de ações que ele coloca. Mas isso é a ciência. Se a gente fosse citar aqui, a gente ia falar vários pontos da ciência que já foram pesquisados, já tem livros e mais livros sobre a ciência. É mais prejudicial, tanto para o corpo quanto para a alma. As questões psicossomáticas, por quem faz um aborto, é muito grave. A gente poderia falar isso aí. Além de falar da autoridade da Bíblia sobre a vida que dá para Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Só Ele. Isso foi Daniel que disse para o Nabucodonosor. Deus tem o poder. Só Ele está expresso ali no singular. Tem o poder de dar a vida, de tirar a vida, de exaltar, de abater, falou para o Nabucodonosor. Tá? E ali você vai estudar um pouquinho sobre o que é a vida. No grego, no hebraico agora, que está no Antigo Testamento, ele vai trazer todas as relações de feto, de embrião, de concepção e uma série de outras coisas. Ok? E ainda diz aqui que o primeiro homicídio que o irmão citou ali foi o de Caim. O livro de Gênesis é o princípio, é o Bereshit. Né? Começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, que no princípio criou Deus. Então, ele é o princípio da criação, o princípio da vida humana, o princípio da vegetação, o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, mas também é o princípio do pecado. Primeiro homicídio, primeira bigamia, Lameque. Veio aqui Ada e Zilá, era mulher dele, bigamia. Matei um homem porque me feriu e um outro porque pisou no meu pé, olha só. Então, tudo ali já está o princípio, o órgão. Você vai ver o primeiro órgão, instrumento de tocar, Jubal. O primeiro indivíduo que arrebanhou gado para si, Jabal, e assim vai por diante. Então, o princípio de todas as coisas, inclusive do homicídio. Mas vamos continuar a lição, nós temos que terminar, Jair, para ninguém ficar... Né? Quem é que quer falar? Ali, a irmã. Pastor, gostaria de fazer uma indagação, inclusive, que meu filho fez para mim. Está desligado? Liga agora. Gostaria de fazer uma indagação que o meu filho me fez e que me veio a meditar no assunto sobre o homicídio. Certo. Que na nossa sociedade há uma tolerância, no caso do não matarás do homicídio, em relação àqueles que exercem a profissão durante a segurança, né?
como os policiais, ou o exército mesmo em tempo de guerra, há uma tolerância à nossa sociedade sobre isso. Inclusive, no Antigo Testamento, a gente também vê uma certa tolerância nisso, porque teve mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e ele teve muitos homicídios, né? Ele foi um homem de guerra e cometeu muitos homicídios. E meu filho me perguntou: mãe, e um policial, e na guerra, você pode matar? Isso não é pecado? Né? No nossa sociedade, a gente não vê como um pecado. Aí eu gostaria que você pudesse comentar a respeito. Cadê a contribuição do pastor Pires, que entende bem de direito? Antes dele falar, só quero fazer uma ressalva rápida aqui. Nós vemos o seguinte, o policial não tem o direito de matar, não está expresso assim, né, na lei. Mesmo porque o debate é atual, a irmã trouxe um debate totalmente atual, que coloca a questão da segurança, do exército nas ruas, dos policiais, de morte de policiais, mas e aí? Né? Essa é a questão. A função da instituição da polícia, do exército, como segurança, é preservar a ordem, a lei e a ordem. Ela não tem esse poder de matar. Lógico que dentro das questões, vamos trazer para as questões civis da atualidade, existe a questão da defesa, uma série de fatores. Agora, vou voltar para a Bíblia, que é o campo da minha atuação, que eu entendo melhor, né, pastor Zé Mar? Não posso falar da atualidade, a gente pode trazer pessoas, mas eu falar da atualidade. Mas na Bíblia, matar o próximo, tanto intencional como não, tinha suas consequências. Era proibido pela lei de Moisés. As questões de guerra, não. O exército na guerra não tinha essa proibição. Era preservar. Nós vemos o Senhor Deus indo na frente de exército. Inclusive, algumas pessoas têm colocado da seguinte forma, que Sansão não foi para o céu, porque ele se suicidou. E todo suicídio que tirou a sua própria vida atenta contra a autoridade de Deus. Então, não foi para o céu. Sansão morreu em guerra, porque ele morreu, mas matou mais de 3.000 filisteus. É diferente esse contexto ali. Aí sim, é válido no contexto que ele está preservando. Era um juiz, né, de Israel para preservar sobre a questão colonial da nação de Israel. Ele era um juiz que preservava. Então, ele morre em guerra, morre, mas mata. Né? Vamos ver o pastor Pires, e se alguém quiser contribuir, meu irmão, eu não sei tudo, não. O problema de interpretar as coisas do Velho para o Novo Testamento traz uma confusão monumental. Segurança. O policial não deve matar, mas pode matar. É a lei. Uhum. Como é que o policial vai entrar numa favela e alguém lhe atira e ele fica... Ele só morre, né? É igual uma pessoa que saiu lá do Pantanal, foi no meu escritório, porque o irmão Pires, o pastor falou que eu não posso usar revólver. Mas que revólver você está usando? 38 no Pantanal. É pecado, irmão. Esse é. O senhor compra uma arma mais poderosa. Aí não é pecado. O senhor vai enfrentar um búfalo com 38, se dá 6 tiros, ele te mata. Você pega uma arma de impacto, ela não vai. Então, tem essas coisas. Não sede demasiadamente santos, nem demasiadamente impuros, um ou outro. Guerra. Deus não quer guerra, mas olha o que diz a Bíblia. Com sabedoria farás as tuas guerras. O que é sabedoria? O atirador de elite americano, atirador de elite brasileiro, ele vai na televisão, eu sou o atirador de elite do Brasil. É latino mesmo, né? Só não é latino, mas latino ele é. Aí, o treinado americano, ele vai eliminar terrorista. Não tem terrorista, só a Dilma que mandou negociar verbalmente com terrorista. Ela devia ser caçada ali até presa. Né? Como ele vai? Ele vai eliminar o terrorista. Como você vai negociar com um muçulmano que ele acha que se ele morrer, ele vai receber lá no céu 30 virgens? Que aqui na terra vai ser difícil, só se lá mesmo, aqui vai ser difícil. Ele vai matar. Então, irmã, uma coisa, nós não vamos ceder assim, se nós tivermos um irmão policial e numa reação, normalmente policial federal, ele vai mexer com o traficante. O traficante não tem perdão, não. Ele passa a mão na 9mm e te manda bala. E se acertar, você está liquidado. Vem a resposta.
É guerra. Qual sabedoria farás as tuas guerras? O Japão invadiu Pearl Harbor, matou americano, teve americano que foi pegar o outro, a pele do soldado ficou na mão e a carne ficou no mar. Que é um crente chamado Truman, diácono, né? Cuidado com o diácono. Ele recebeu a ordem do comandante do Enola Gay, cuidado com gay. E Enola Gay perguntou para ele: senhor presidente, claro que isso demorou, né? Estamos voando em Hiroshima. Já o engenheiro colocou o detonador no artefato, nós chamamos de bomba atômica. Eu preciso de sua autorização como comandante para autorizar o comandante da aeronave soltar o artefato. Ele disse: pode soltar. Um diácono falou para um diácono que estava dirigindo um avião. Alguém me pergunta: isso é pecado? O que você faria com o Japão? Não tinha jeito. Isso é uma coisa que Jesus vai julgar. E a bomba atômica desceu do Enola Gay, ele puxou o manche da fortaleza voadora e caminhou para os céus. Estou falando demais, né, professor? Aí, a bomba estourou a 300 metros do chão. Ele calculou errado. Ela arrebentou Hiroshima, arrebentou Nagasaki. Aí o japonês se colocou de joelho. Fazer o quê? É difícil, irmãos, julgar. Eu não julgo. Em Campo Grande veio um grupo de irmãos, porque um soldado do exército estava na fronteira e, de repente, ele foi atacado. Tiveram um azar o traficante, né? Ele estava com uma metralhadora. Quando ele foi atacado e ferido, ele virou a metralhadora e balançou. O traficante virou peneira. E ele foi ferido e caiu. Até que o comandante chegue com cuidado nele, porque ele está nervoso. Levantaram o soldado. E aí, o que fazer? Não entre nesse julgamento. Não julgue. Espere. O tribunal de Cristo vem. O homem não deve matar o seu irmão. Pode haver pena de morte? Aí está uma briga. A senhora vai encontrar 50% do cristão, sim, onde eu sou incluído, viu? Eu não fujo ao debate. E 50% não. Eu não devo matar, mas a ato institucional da justiça pode matar se necessário for. Como Paulo diz, a justiça não foge debalde. Então, tem nações evangélicas que têm pena de morte. Nós a desprezaríamos? Não sei. Eu tenho medo de julgar isso daí. Porque no Brasil tiraram o desarmamento dos homens, não pode ter arma. Mas a sem vergonha daqueles que regem esta nação, não tiraram as armas do bandido. Isso está sendo feito. Alguém poderá me chamar: o senhor me chamou de sem vergonha? Chamaram, ixi! Como é que eu, cidadão, não tenho uma arma porque sou honesto? O bandido é desonesto, ele pode ter até um fuzil H importado? Peraí, o Brasil protege muito o criminoso. E o maior crime do Brasil são as cadeias cheias. Não se constrói. Vai verificar como o preso lá em Israel fica. Lá é duro. Se fugir é morte, e ele nem tenta. Só que ele é tratado com dignidade. Aqui, infelizmente, as nossas cadeias são para a formação de PhD em crime. Eu digo aos irmãos aqui com liberdade do professor, não misture muitas coisas. Isso que é de matar, ele está falando para não matar entre nós. Agora a guerra, eu sei que Deus não ama, mas às vezes nós temos que guerrear. E o que fazer? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras hoje traçadas. Tem uma elite cristã combatendo o Estado Islâmico, que criticaram no jornal. Eu disse: pegar o crente que critique, vai lá, com a Bíblia na mão, para você ver o que vai acontecer com você e a Bíblia quando você chegar no Estado Islâmico. É difícil. É fácil ser valente dentro do templo. É fácil ser valente onde o Brasil nunca entrou em guerra.
Eu, quando dava aula no curso de Direito, eu sempre dizia, olha, a paz não traz progresso, quem traz progresso é a guerra. É dura verdade que eu gostaria de não dizer. As nações que guerrearam estão à frente no desenvolvimento tecnológico. As que não, vivem de arrasto. Então é triste julgar essas coisas. Nós cristãos vamos olhar para a nossa salvação, cada um cuidando de si. Eu não critico. Agora tem uma coisa que eu tenho medo. Chamar o exército para cuidar de polícia. Exército, ele não sabe não que tem militares do exército? Sabe tratar com as coisas? Não. Olha, o submarino, o fuzileiro naval, o bandido teve uma falta de sorte, hein? Vai pegar um fuzileiro naval, você não rezou não hoje, rapaz? Quando ele falou, não roube a moto, ele arrancou a moto, ele já levou o fuzil, pô! Arrebentou o ladrão. Você vai condenar o fuzileiro naval? Se vai, veste a farda dele e fala com o assaltante. Muito boa a contribuição, sem dúvida, e o debate não para por aí, continua, né? Se a gente fosse ouvir dos direitos humanos, o que estão falando, e vai longe, não acaba não, mas sempre é bom pedir ajuda aos universitários, né? Que nos ajuda. Vamos lá. Encerrando, viu, Jair? Já estou encerrando. Quero só falar um pouquinho, nem vou ler sobre o tópico 3, onde a recomendação é sejamos bondosos e misericordiosos, né? Onde os textos estão dizendo aqui que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, onde fala que a lei de Cristo é levar as cargas uns dos outros, é uma lei, e aonde fala que nos últimos dias, né, a gente ser diferente das pessoas dos últimos dias. Paulo está dizendo a Timóteo, capítulo 2, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Ele vai citar como que essas questões, homens amantes de si mesmos, sem afeto natural, irreconciliáveis, e uma série de outras qualidades que são obras da carne. E ele está dizendo para sermos o contrário disso. Traz o exemplo do bom samaritano, que não há tempo para discorrer sobre o bom samaritano. E ainda faz uma severa, finalizando o tópico 3, falando ajudando os irmãos. Eu me lembrei, quando estava lendo esse texto, da igreja cristã pós-apostólica, primeiro século, segundo século, terceiro século, que aprenderam com Jesus Cristo sobre o fazer o bem, ajudar os domésticos da fé e ajudar os irmãos. Eu estava lendo hoje alguns textos do Didaquê, Didaquê, sobre o comportamento dos irmãos. Irmãos, e a igreja primitiva, ela viveu um período em que Jerusalém estava assolada por Roma. Eles tiraram toda a riqueza e o povo estava pobre, doente, e etc. Quando você vê numa quinta, numa quarta, quase 20 mil pessoas seguindo a Jesus Cristo na tarde. Esse povo não tinha o que trabalhar, não? Não tinha. Não tinha serviço, nem emprego, e nem o que comer, porque Jesus multiplicava pão, e eles todo dia queriam. Onde São João 6 expressa isso, a multiplicação dos pães do peixe, chegar do outro lado do mar de Tiberíade, querendo comer mais. Jesus fala isso. Mestre, quando chegaste aqui, procurávamos e te buscávamos. E Jesus falou, olha, vocês me procurais, não porque crestes em mim, mas porque comeste do pão e vos saciaste, quer dizer, quer mais pão e quer... Então, a sociedade vivia assim. Mas, quando eles fizeram a instituição do diácono, a gente vê registros do século I, dizendo que a igreja ela cria uma caixa para ajudar as pessoas. E começa a ajudar as pessoas. Porque tinha pessoas que vinham para a igreja e eram mendigas, estavam na rua. Então, terminava o culto, voltava para a rua. A igreja tinha um local para essas pessoas. Tinha gente que vinha para a igreja e não tinha o que comer. Instituíram chamado o ágape. E depois da reunião, todo mundo ia comer pão. Todos comiam. A igreja fazia isso. Eles foram até mais longe ainda. No século III, tem registro. Alguns registros, eu não me lembro agora quem foi que escreveu, se foi Tertuliano, não me lembro. Que ele diz o seguinte, que naquela época as pessoas não tinham saneamento básico, os cuidados com a saúde, as pessoas morriam, ficavam nas ruas, ficavam nas esquinas, jogavam nos rios as pessoas que morriam. Então, isso vinham as pestes, os epidemas, e a sociedade inteira morria de 100, de 200, de 300 pessoas. E os cristãos, por um mandato divino, começaram a enterrar os seus mortos.
Mas quando foram proibidos de enterrar os cristãos mortos, eles começaram a fazer isso com os ímpios. E intencionalmente, nesse caso vale a intencionalidade, conseguiram extinguir a peste, porque enterravam seus mortos. Se você dá uma olhada, eu vi um vídeo do pastor Dimas, lá na Índia, onde as pessoas faziam necessidade na esquina. Não tem saneamento básico. Ele navegando pelo rio, um morto enganchado no rio. Então, vocês podem observar que naquela época era muito pior ainda. E a igreja, irmãos, através das coletas, pessoas de posses financeiras vieram para a igreja, contribuíam. Você vê aquela ação de Ananias e Safira, que era uma ação que não era obrigatória, era voluntária. Quem tiver 2 terrenos, venda um, traga para ajudar a igreja. Quem tiver 2 lavouras, colha uma e traga para a igreja. E era assim os mandamentos. E ajudaram, 1º século, 2º século, 3º século, a igreja ajudando a todos. Por quê? Eles tinham, qual que era a referência que o Didaquê e os documentos dessa época, do 1º, 2º, 3º século, vai dizer? As referências eram em Jesus Cristo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele ia entrando, quem que eram as pessoas que se acercavam de Jesus? Está lá, os órfãos, as viúvas, os cegos, os leprosos, aleijados, as pessoas párias da sociedade. E a Bíblia diz, João diz isso, que Jesus procurou fazer o bem a todos que vinham a ele, desde criança até adulto. E se compadeciam. Nós vemos aí a questão da bondade implícita nesse texto, quando nós lemos lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40, fala que o leproso veio de joelho a ele, dizendo, se tu queres, pode tornar-me limpo. O texto fala assim, que Jesus, movido de íntima compaixão, quer dizer, começou a sentir a dor do leproso, é isso que está dizendo. Ele começou a se condoer, disse, eu quero ser limpo agora. A gente vê a mesma expressão escrita no São João 11, quando ele encontrou Marta e Maria. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria rido. Jesus, vendo-a chorar, diz o texto, ele se comoveu no íntimo de compaixão e começou a chorar com Maria. A gente vê essa expressão, Jesus movido de compaixão, em todo o Novo Testamento, se compadecendo, se condoendo, sentindo a dor do outro e desenvolvendo uma ação benevolente para que as pessoas fiquem bem. Então, irmãos, nós devemos fazer isso, se condoer com o irmão, ver a felicidade do outro. A lição, ela diz isso. A gente deve fazer o quê? Procurar quem está enfermo, fazer uma visita. Quem está em tribulação, dar um conselho. Ela fala de finanças. Alguém que está precisando de uma ajuda, uma oferta, uma oração, um consolo, uma dor. Alguém que precisa somente, irmão, de um abraço. Alguém que precisa somente de um aperto de mão, e já é o suficiente. Muitas vezes nós não temos tempo para isso, e nós precisamos olhar para as pessoas, somos uma comunidade, precisamos viver unidos e desenvolvendo o bem alheio, porque a Bíblia em torno, ela está dizendo isso, fazer o bem sem olhar a quem. É um tema que não é bíblico. Mas ela diz assim, olha, não sabe a tua mão direita o que faça a esquerda. Isso é bíblico. Sem fazer o bem, sem buscar a recompensa, mas só para ver o outro melhor. Só para ver as pessoas melhor. Só para ver o cidadão melhor. Isso é uma característica da bondade através da benignidade de Deus. Que procuramos fazer o bem, melhorar a cada dia. O objetivo da lição é essa, instruir para que possamos ser cristãos melhores, melhor do que ontem. Instruir para que possamos desenvolver a compaixão, sentir a dor que o outro sente. Você só é capaz, ou nós só somos capazes de sentir a dor de quem perdeu uma mãe se você perdeu a sua. De quem perdeu um pai, se você perdeu o seu. Então, aí você pode equiparar. Jesus, ele se fez homem para isso, se tornou carne para isso. E a Bíblia fala, olha, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. Padecer junto, é isso, das nossas necessidades. Mas que em tudo foi tentado, que é Jesus Cristo, porém sem pecado, ele é capaz de se compadecer das nossas necessidades. E nós, desenvolvendo a bondade, podemos ajudar uns aos outros e chegar ao céu, desenvolvendo o fruto do Espírito de cristãos bem melhor. Amém? Fique de pé, Deus em Cristo vos abençoe. Deixa eu fazer uma oração para encerrar e devolver a direção. Agradeço os irmãos que ficaram até agora, passou do horário aí, mas o assunto é bíblico e toca com a gente, e Jesus vai falando das nossas. Não passou não? Então tá bom, achei que era 10, está no horário. Oremos, levante suas mãos assim, irmão, se quiser abrir o seu coração, sentir a graça de Deus, nós estamos na presença do Altíssimo, Senhor nosso Deus e nosso Pai.
neste momento que falamos a tua palavra com verdade, a tua igreja, a igreja sede, a igreja que é ensinada, que tem a palavra, que tem a capacidade de sentir o mover do teu Espírito, o toque do teu Espírito, sentir a palavra nos impulsionando para fazer a tua obra, para desenvolver o teu caráter. Continua abençoando a escola dominical, abençoa o Jair que está na frente, os professores, o pastor Sebastião, a tua igreja que vem ouvir a tua palavra, que necessita da tua ajuda. Deus eterno, nos abençoe, despede-nos em paz, nos dá um dia abençoado, um culto maravilhoso na tua presença. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, assentem só 2 minutos, nós já estamos encerrando, só para darmos os avisos. Nós agradecemos a Deus a colaboração do irmão Gesiel. É sempre uma bênção quando ele está conosco. Que Deus continue o abençoando. O próximo domingo nós temos o trabalho lá no Grande Templo do Jovem, uma DECRE. Mas a escola dominical aqui na sede não é mais cancelada, né? A classe de jovens vai estar liberada para estar lá, né? Mas aqui as crianças e nós vamos continuar com a nossa escola e terminando aqui dá tempo de pegar o segundo horário, o segundo período lá no Grande Templo. E uma outra coisa, a escola dominical, nós programamos uma consagração mensal. O mês passado passou batido, nós não avisamos os irmãos, aí só os professores fizeram isso. Mas então, todos o último domingo do mês, que é o próximo, aqueles irmãos que puderem apresentar a Deus um período de jejum, de consagração, façam isso. Tudo isso, qual que é o objetivo? Em prol da obra de Deus. Pedir para que Deus continue nos impulsionando, nos ensinando, para que diariamente possamos nos aproximar mais dEle. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos dirija, a igreja de forma geral e também o ministério. Então, próximo domingo, os irmãos que trazem as crianças para tomar café, lá pelas 10 horas, as crianças vão tomar o café, né? Agora, se tiver alguma criança que tem problema, que não pode ficar até mais tarde, é só os pais falarem com os professores que eles vão servir o café da manhã para as crianças. Nós, que somos adultos, nós aguentamos. Mas se algum irmão tem problema de saúde, não faça, né? Não faça. Então, esse aviso e ainda um outro aviso, o último. Daí o evangelista Jackson estará dando mais um aviso e orando mais uma vez e nos dando a bênção apostólica. No ano passado, nós tivemos um seminário da Escola Bíblica Dominical. Foi muito abençoado. Nós vamos repetir novamente do dia 13 ao dia 15. Começa numa quinta noite, sexta de manhã e à tarde, e sábado de manhã e à tarde. Teremos esse seminário. O ano passado esteve conosco a irmã Lídia Fernandes, os irmãos lembram, ela ministrou a escola dominical para nós também. Ela esteve no trabalho da USADECRE também depois. Ela vai estar novamente conosco e, além do seminário, ela estará ministrando na escola dominical no domingo seguinte e vai estar junto com a irmã Lídia trabalhando também a irmã... Não, junto com ela uma outra irmã. Já não tenho mais 50 anos, já estou aproximando de 60. É a irmã Sandra Dias. A irmã Sandra Dias, se os irmãos lembrarem, é uma irmã que nos deu
também uma escola dominical falando sobre o trabalho com criança. Então, essas duas irmãs estarão ministrando. Por que eu estou avisando com bastante antecedência? Porque, normalmente, aqui no templo sede, quando nós temos feriados prolongados, né, os irmãos programam para ir para a chácara, ir para a fazenda, viajar. Então, esse ano, não sei se os irmãos observaram o calendário, nós vamos ter vários feriados prolongados. Inclusive, esse que nós vamos ter é na Páscoa. Na semana seguinte, na sexta, é feriado de novo. Então, exceto, é óbvio, quem já comprou passagem, já se programou, né? Mas aqueles que não fizeram, esteja participando deste seminário, que com certeza vocês serão todos nós seremos bastante abençoados. Depois, no domingo próximo, eu tenho já toda a programação, a partir do domingo próximo, nós estaremos especificando. Irmão Jackson. Pai, Senhor, irmãos, 2 avisos. O primeiro, hoje, após o culto, o Círculo de Oração estará oferecendo um jantar aqui embaixo na cantina. Será servido Maria Isabel. Além de Maria Isabel, suco de laranja e sobremesa furundu. Então, nós convidamos os irmãos que, após o culto, as irmãs estão liberadas hoje de não fazer janta, tá? E vamos jantar aqui no templo sede após o culto. Amém? E o segundo aviso, irmãos, é a respeito que Jair já falou da festa da mocidade da UMADECRE. Começa, a abertura é sexta-feira, aqui na sede. Então, nós queremos convidar toda a igreja para a próxima sexta-feira, a abertura aqui no templo sede. E nós estamos recolhendo a contribuição do óleo, irmãos. Nós temos uma meta. Lá na portaria estará o presbítero Jean Kleber. Por favor, Jean Kleber, fique em pé. Ele estará lá na portaria recebendo a contribuição agora ou à noite. E eu estarei aqui recebendo a contribuição do óleo. Então, aqueles que não contribuíram para a festa da UMADECRE, é hora de fazer a bondade, né? É colocar em prática a lição que aprendemos hoje de manhã. Colocar a bondade em prática e ajudar a UMADECRE que precisa. Nós estaremos alimentando, no mínimo, 30 mil pessoas, 0,800 de graça, nesses 3 dias de festa. E nós precisamos do apoio da igreja. E a igreja sede sempre ajudou, sempre cooperou. Faça isso conosco, que Deus já de te abençoar. Amém? Vamos nos colocar em pé, lembrando do culto, começa às 17h30. Oração às 18h. 18 começa oficialmente o nosso culto. Quantos necessitam de oração? Sim, o irmão Jean está lembrando, quem não quiser trazer o óleo, pode trazer em dinheiro, entregar em espécie para o irmão Jean. Quantos necessitam de oração? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, uma vez mais, ó Pai, queremos te agradecer por este momento, ó Pai, de estarmos aqui na tua casa, aprendendo da tua palavra, ó Pai. Te agradecemos por esta manhã abençoada, por essa escola dominical abençoada. Ó Pai, queremos pedir uma bênção especial para o nosso professor Gesiel, Pai, que nos trouxe, ó Pai, e continue abençoando, ó Pai, para que ele possa trazer com liberdade, ensinando a tua palavra. Queremos também, ó Pai, pedir oração e orar a Ti, suplicar a Ti que abençoe, ó Pai, todos os professores da escola dominical, ó Pai, a superintendência, a diretoria, o ministério da igreja, e abençoe cada irmão, ó Pai, cada aluno que se esforçaram de estar aqui aprendendo a Tua palavra. Recompensam, ó Pai, a cada um segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Dai-nos um domingo abençoado, ó Pai. Abençoe aqueles irmãos que estarão neste momento evangelizando, ó Pai, pregando a Tua palavra, visitando os hospitais, ó Pai, e logo mais à tarde. Dai-nos um culto abençoado, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder e cheio da Tua bondade, ó Pai. Que nesta noite muitas almas possam render a Ti, pessoas possam ser curadas e batizadas no Espírito Santo. Continue conosco, ó Pai, que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diz: amém.